Querido Deus, como é precioso, meu Deus, a Tua presença na nossa vida, Senhor. Como nós somos agradecidos porque o Senhor faz parte, o Senhor faz a intimidade da nossa vida. O Senhor tem sido fiel, ó Pai. Te agradecemos porque podemos participar desse momento, da Tua palavra, podemos estar ouvindo e também podemos fazer com que ela possa na nossa vida, meu Deus, acrescentar, ó Deus. Faz isso em cada um dos nossos corações, ó Deus. Fala aquilo que o Senhor deseja através do Teu servo, meu Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor. Vamos hoje estar estudando aí a lição de número 13. E eu vou somente reiterar o que o pastor Carlos falou logo no início do culto. Se porventura você chegou agora nos últimos instantes, nós estamos fazendo aí a coordenação da escola bíblica, fez uma alteração nas lições e nós estaremos estudando hoje a última lição, tá? Por quê? Por uma questão de conveniência em razão da agenda do professor que estaria ministrando a lição número 12, a Cosmovisão Missionária, que eles somente poderão estar aqui no domingo que vem. Então, houve essa troca. Então, você aí, que tem o hábito de acompanhar a lição pela revista, abra ela aí na lição de número 13, onde nós iremos tratar nesta manhã do cultivo das relações interpessoais. O cultivo das relações interpessoais. E eu não poderia começar essa aula, essa lição, sem antes estimular a igreja a exercer na prática aquilo que o apóstolo Paulo tanto diz aí que a gente vai estudar hoje, que é nós termos e mantermos com os nossos irmãos, membros da igreja, relações interpessoais saudáveis. Então eu quero te convidar você a olhar para o lado aí, para o seu lado aí, e ver se tem alguma pessoa aí que você não conhece. Às vezes a nossa igreja ela é grande, às vezes você está sentado numa igreja que tem como título, como nome, como denominação, Catedral da Família. Você vem para participar, fazer parte dessa família e não conhece a pessoa que está do seu lado, não é verdade? Mas eu quero estimular você mais ainda, não simplesmente se apresentar para essa pessoa, porque família pressupõe que a gente tenha liberdade entre os membros. E eu quero ver se você tem coragem agora de olhar para o irmão que está do seu lado e fazer um elogio para ele. Elogio, gente, não é crítica não. Olha para o teu irmão aí, fala alguma coisa bonita, elogia ele aí, né, pastor Salmo? Gente, isso é relação interpessoal saudável. Agora eu vou mais adiante ainda. O texto que nós estamos estudando esta manhã, e que inclusive já foi lido aqui, fala lá no versículo 16, eu vou repetir aqui, fala o seguinte: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Vocês sabem o que é ósculo? Ósculo é um beijo. Então não se sinta pressionado, constrangido. Mas se você realmente quiser entender o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nessa manhã, dá um beijo aí nesse irmão que está do seu lado aí, ainda que você não o conheça, porque é isso que a gente vai estudar hoje aqui, o beijo santo, viu? A gente tem que segurar um pouco os adolescentes, mas eles já saíram, então a gente controla. Amém. Isso que nós estamos fazendo aí, meus irmãos, isso é uma relação interpessoal saudável. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, é o último capítulo do livro, da carta. E nós precisamos, eu vou pedir
que você mantenha a sua Bíblia em aberto, tá bom? Porque o objetivo da lição, como a própria palavra diz, escola, é nós estudarmos. Então a gente vai tentar aí esmiuçar o capítulo 16, e eu vou ler todo o capítulo 16, tá bom? Nós precisamos ler todo o capítulo 16, e eu peço que os irmãos acompanhem aí, por favor. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa. A gente lê, num primeiro momento, uma determinada passagem da Bíblia, e num primeiro momento aquilo pode não representar nada, simplesmente uma informação histórica, citação de nomes, mas a gente vai ver aqui a profundidade da palavra de Deus. Como que ela pode atingir os nossos corações? Diz assim a palavra de Deus no capítulo 16. Paulo recomenda a Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estáquis. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Versículo 17 diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incaustos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E para finalizar, a doxologia final do livro de Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que, agora,
se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada toda glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu acho que foi até providencial, viu, pastor Carlos, a alteração da lição 12 para a lição 13. Que embora a lição 12, que será ministrada na aula que vem, trata do capítulo 15, e a de hoje, do último capítulo, que é o 16, nós vamos ver que a exortação que o apóstolo Paulo faz, no capítulo 16, muito se remete àquilo que ele orienta que a igreja faça, que é o ide, do pregar o evangelho. Então eu creio que vai ser bastante útil e tem uma preparação para a próxima aula. O texto áureo, segundo a nossa revista, é o último versículo aí. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Então este é o texto áureo da nossa lição. E como dito aqui mais cedo, o ponto central da nossa aula hoje, meus irmãos, é o despertar para o crente da necessidade de cultivarmos relações entre pessoas, interpessoais, saudáveis. Mas por que a palavra de Deus exorta isso? Por que o apóstolo Paulo teve esta preocupação? Desde os primórdios, lá da antiguidade, observou-se, até mesmo dentro da igreja, ações do inimigo para prejudicar relações saudáveis entre os crentes. Então o apóstolo Paulo, ele exortou a igreja a observar este ponto. E a lição, a revista, ela nos traz como primeiro aspecto a ser abordado, essa importância das relações interpessoais, onde o primeiro destaque que é feito na revista é para o fato de que nós, cristãos, devemos priorizar as pessoas ao invés das coisas. Nós, cristãos, devemos priorizar as pessoas ao invés das coisas. Priorizar o ser do que o ter. Observaram que ao longo da nossa leitura, o apóstolo Paulo, ele apresenta uma determinada mulher chamada Febe. Esta Febe, eu já vou explicar para vocês aqui no próximo slide, era uma missionária, uma diaconisa, lá na Grécia. E ela recebeu uma incumbência do apóstolo Paulo de sair da Grécia, de uma cidade chamada Cencreia, e se deslocar até um outro país, no caso a Itália, e levar esta carta, que é a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e entregar para as igrejas de Roma. Ao que tudo indica, a pessoa que foi designada por Paulo para portar e levar esta carta foi essa diaconisa, essa missionária chamada Febe. E o interessante, meus irmãos, é que quando a gente vai ler, a gente observa que o apóstolo Paulo, ele registra aí uma coisa interessante. Se a gente for olhar a história de Roma naquela época, a gente vai identificar 5 classes sociais, tá certo? A primeira classe, a gente observa que da mais baixa para a mais alta, dos mais pobres para os mais ricos. Em Roma, naquela época, aquele povo a quem a carta ela foi destinada, tinha lá escravos, tinham lá pessoas libertas, que eram escravos e conseguiram alcançar a sua liberdade. Haviam os plebeus, tá? Que eram cidadãos romanos que saíram livres. Tinha a classe equestre, que era compreendida pelos cavaleiros, os militares, as pessoas políticas. E tinha também a classe senatorial, que era a elite, que eram os senadores romanos. Paulo, segundo a história nos relata,
ele era um plebeu, tá? De origem não muito rica, mas também Paulo não era muito pobre. E as pessoas que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, elas vão mostrando para nós aí, a gente vai ver qual era o nível, tá, social delas. Outro aspecto que a revista nos destaca, meus irmãos, é que o crente, o cristão, além de procurar e dever priorizar as pessoas em detrimento das coisas, o capítulo 16 destaca com muita propriedade a valorização da mulher, ou seja, a importância e o destaque da mulher no papel da igreja. Então, essa história de que a mulher vem conquistando somente agora no pós-moderno, o direito de se posicionar com mais relevância na sociedade, isso na palavra de Deus, isso já existe há muitos e muitos anos. Prova maior é que esta missão de sair da Grécia e levar a epístola de Paulo aos Romanos em Roma, foi entregue e foi confiado nas mãos de uma mulher. Em muitas passagens da palavra de Deus, como logo adiante aí no versículo 3, fala: saudai Priscila e Áquila. Em outras passagens da palavra de Deus, nós observamos também o destaque, em primeiro lugar, para a pessoa da mulher e o homem como estivesse acompanhando a mulher. Isso dá a entender que, naquele casal, naquela relação conjugal, perante a igreja, Priscila é quem tinha o maior destaque, é quem tinha uma maior função, e o seu marido Áquila é quem a acompanhava e dava todo o suporte. Há muitas mulheres, meus irmãos, na palavra de Deus, que elas tiveram o reconhecimento perante os apóstolos, registrado na palavra de Deus, e esta Febe, ela não foi diferente. Se nós formos dividir aí o capítulo 16, um esboço para a gente entender aí como que a gente vai separar assunto por assunto, a gente vai ver que o versículo 1 e 2 trata de Paulo descrevendo a missionária Febe e o objetivo dele que ele tinha de fazer uma viagem missionária à Espanha. Depois, do versículo 3 ao versículo 16, nós vamos identificar 36 pessoas as quais o apóstolo Paulo fez questão, no final de toda a sua narrativa, da sua carta aos Romanos, de destacar e tecer algum comentário. Aí olha que interessante, quando chega ao versículo 17, acontece uma pausa drástica na apresentação e nos cumprimentos a essas pessoas. No versículo 17, o apóstolo Paulo vem trazendo uma séria e pesada advertência aos falsos ensinamentos dentro da igreja. Para em seguida, lá no versículo 21 e 23, ele apresentar para o povo de Roma as pessoas que estavam com ele e que estavam mandando cumprimentos também para o povo de Roma, que foram 8 pessoas citadas aí. E por fim, vem a doxologia, que é o encerramento definitivo da epístola de Paulo. Eu trouxe esse mapa aqui para destacar para vocês, para a gente reconhecer o valor dessa mulher, essa chamada Febe. Olha aqui. Aqui, meus irmãos, está a Grécia. Aqui está a cidade de Corinto. A cidade de Cencreia, que era onde a Febe ela exercia lá o ministério, está a 10 quilômetros da cidade de Corinto. Cencreia era uma cidade portuária, assim como Corinto. Então, Febe, para vocês terem uma ideia, ela sai daqui, a palavra de Deus não fala em qual rota que ela tomou, mas ela sai daqui e vai lá para a Itália levar a carta a Roma. É ou não é uma mulher de fibra? Às suas custas, às suas expensas, porque ao que tudo indica, ela era uma mulher provedora. A própria palavra de Deus relata que ela, em muitas situações, ela supriu o trabalho, né, a vida missionária de Paulo. E o interessante, meus irmãos,
é que Febe, ela traz para nós um exemplo muito importante também, que a gente tem que seguir nos dias de hoje. Que Paulo, ele traça 3 características de Febe. A primeira, Paulo apresenta Febe, recomenda Febe. Segundo, Paulo diz qual era o objetivo de Febe a ir até Roma. E terceiro, Paulo pede aos romanos que recebam Febe com o amor cristão e a mordomia cristã esperada. E a lição que eu falo para vocês, que nós precisamos aprender disso, é a seguinte: como nós estamos tratando, direta ou indiretamente, aquelas pessoas em que Deus tem confiado a ordem do ide missionário? Como que eu e você estamos nos portando com o nosso compromisso enquanto igreja de sermos pessoas que colaboram com o ide missionário? Porque missões, meus irmãos, ela não é feita simplesmente com os pés daqueles que vão. Missões são feitas com os joelhos daqueles que dobram e oram e com o dinheiro daqueles que podem contribuir e ajudar. Será que nós estamos realmente sendo sensíveis ao ide do Senhor? Paulo recomendou à igreja em Roma que desse total atenção a Febe, para que ela não passasse necessidade e privação. Então, aqui no versículo 1 e 2, nós podemos extrair 2 grandes considerações teológicas. A primeira, que o Evangelho valoriza igualmente mulheres e homens. Então, mulher, você tem valor. Você tem o seu papel dentro da igreja. A palavra de Deus é que está dizendo isso. Não é o presidente da República, não é a Constituição Federal, não é o governador. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Não aceite um papel, uma posição de inferioridade. Homens e mulheres possuem o mesmo papel, o mesmo peso dentro da igreja. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo. Cada corpo tem o seu papel. Mas já imaginou que monotonia que seria a igreja feita só de homens? E a falação que ia ser a igreja feita só de mulher, pastor Sal? Então tudo tem que ter um equilíbrio, não é verdade? Então, meus irmãos, Romanos nos destaca que perante a Bíblia, perante o Senhor, homens e mulheres têm o valor igual. E também, uma segunda verdade teológica, é que a igreja toda deve se envolver com missões, tanto em nível nacional, como em nível internacional. Não ia ter, capaz que sair até correndo, né, pastora Cássia? Capaz que sair até correndo. A pastora Cássia está falando que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu foi para a mulher, né? Meus irmãos, isso é uma grande verdade. O papel da igreja hoje, ela tem que reconhecer a função das mulheres. Amém? Olha, e não é porque a gente faz parte dessa igreja aqui não, mas a Catedral da Família, ela, de uma forma bem prática, ela tem exercido esse papel que o apóstolo Paulo está exortando aí, de toda a igreja se envolver no trabalho missionário, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito internacional. Eu não sei se você sabe, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Daqui a 10 dias, os nossos missionários estarão saindo para o Piauí. Para o Maranhão. Gente, vocês não me deixam passar vergonha aqui não, qual que é? Brotas do Macaúba, perdão, achei que era o Piauí. Estou indo para o Nordeste. Fechou. Foi levantado, meus irmãos, desta semana, um clamor entre nós, de que está ainda faltando muita coisa, muito suprimento para levar. Está faltando leite, porque uma determinada empresa ia doar, não vai mais doar. Está faltando óleo diesel para abastecer o caminhão e o ônibus para ir. Parece que 80 cestas básicas que estão faltando, parece que é o mínimo, e ainda não foi alcançado. Está sendo levantado esse clamor. E qual é o meu papel e o seu papel? É na medida do possível, naquilo que o Espírito nos constranger, nós temos o dever de ajudar. Porque essa
o objetivo, é a função da igreja. A missão não é feita simplesmente com os missionários que vão. O que a lição hoje nos estimula a entender é que o trabalho missionário requer uma posição minha e sua como participantes ativos, não simplesmente como meros espectadores e vendo Deus fazer a obra. Não, meu irmão. Nós somos desafiados a participar diretamente no trabalho de missões. Amém? Olha, eu trouxe aqui simplesmente para destacar para vocês que não é de hoje, dos dias atuais, que ao longo da história as mulheres elas têm se destacado dentro da igreja. Dentro da Bíblia nós encontramos uma série de mulheres que tiveram o seu papel importante. Se eu começar a falar aqui, eu vou até me perder de tantas mulheres. Ana, Débora, Maria, etc. Mas ao longo da história isso sempre aconteceu. E para exemplificar, eu trouxe aqui duas mulheres para citar para vocês. Uma inglesa e uma italiana. Meu irmão, essa primeira aí, essa Catherine Buff, que nasceu em 1829, ela foi uma cofundadora do Exército da Salvação na Inglaterra, que numa época onde somente os homens tinham voz dentro da igreja, ela se levantou com uma voz diferente, e eu quero ler para vocês o que ela registrou em 1844. Olha o que ela disse lá na Inglaterra. Se a palavra de Deus proíbe o ministério feminino, como foi que tantas servas dedicadas ao Senhor se sentiram compelidas pelo Espírito Santo a exercê-lo? Ela questionou isso. Ora, mas a palavra de Deus, ela não tem que gerar dúvida. A palavra e o Espírito não podem se contradizer. Ela defendendo realmente a posição das mulheres. Essa de cá aqui, a Catarina de Siena, uma freira italiana, uma teóloga, uma filósofa, ela, quando a cidade dela foi acometida em 1374 pela peste bubônica, que a história aí relata aí com muita clareza, enquanto muitas pessoas abandonaram o seu país, a sua cidade, ela decidiu cuidar dos doentes e enterrar as pessoas que não tinham sequer para enterrar os seus familiares. Ela cuidou das pessoas, quando o médico chegava e falava assim, esse aqui não tem mais jeito, ela ficava lá e cuidava daquelas pessoas. E essa mulher, meu irmão, ela teve uma ousadia tão grande, que naquela época o Papa estava morando na França. Ela mandou uma carta para o Papa, pastora, olha o que ela falou para o Papa. A carta saiu da Itália e foi lá para a França. Olha o recado que ela mandou para o Papa. Nessa época da peste bubônica, ela falou o seguinte, posteriormente, Catarina procurou extirpar a corrupção da igreja, convidando o Papa a voltar para a Itália, deixando então a França para tratar dos problemas pessoais do seu país. E ela assim mandou o seguinte recado para o Papa: responde ao Espírito Santo que te chama. Digo-te, vem, vem, vem. Não esperes pelo tempo, pois o tempo não espera por ti. Olha o recado que ela mandou para o Papa. Já imaginou, pastor Carlos, se a moda pega? Se os argentinos resolvem mandar uma carta para o Papa, falando o seguinte, volta para a Argentina, vem cuidar dos interesses daqui, que o Espírito te chama. Então, meus irmãos, e isso vem passando ao longo do tempo, e eu tenho certeza absoluta que as mulheres da nossa igreja, aqui, da Catedral da Família, elas também têm marcado, elas também têm feito história dentro da igreja. Amém? Glórias a Deus por isso. Bom, a lição ela continua, agora Paulo trazendo aí a citação a várias pessoas, onde eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia, e eu vou falando um pouquinho dessas pessoas, eu gostaria que você fosse acompanhando, olhando a sua Bíblia aí, para vocês verem o quanto que a palavra de Deus ela é reveladora para nós.
Amém? Então, a partir do versículo 3, Paulo fala o seguinte: saudai Priscila e Áquila, e que também a igreja está na casa deles. Bom, sobre esse casal, a palavra de Deus, Paulo fala 3 coisas. Primeiro, que são cooperadores de Paulo em Cristo. Por quê? Porque eles estavam envolvidos no trabalho da igreja. Segundo, que esse casal, Priscila e Áquila, eles arriscaram a vida por Paulo. A palavra de Deus não diz qual foi essa atitude heróica que eles promoveram para procurar preservar, mas há indícios que eles procuraram defender Paulo em um tumulto ocorrido em Éfeso, em determinada oportunidade. E tanto Paulo como as igrejas gentias tinham uma dívida com esse casal, porque a própria palavra de Deus diz que eles, em muitas oportunidades, eles supriram recursos para o ministério de Paulo aos gentios. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu não sei como que essa lição vai atingir o seu coração, mas certamente, em alguma parte, o meu pedido nessa manhã é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Porque muitos exemplos aqui são exemplos, muitos não, todos os exemplos que nós estamos vendo aqui são exemplos para nós nos dias de hoje. Continua aí falando de uma terceira pessoa chamado Epêneto, chamado de meu amado. Acompanha aí, meu irmão, olha para a sua Bíblia. É provável que esse Epêneto fosse um liberto, um escravo liberto, e que estivesse os seus primeiros dias de convertido ocorrido na Ásia, porque é citado o nome dele junto com Priscila, Áquila e Paulo em Éfeso. Então quer dizer, ao que tudo indica, ele se converteu e foi participar da igreja que tinha dentro da casa de Priscila e Áquila. Depois, meu irmão, é citada a pessoa de Maria, Andrônico e Júnia. Essas 3 pessoas mencionadas nesse versículo aí no 6 e no 7 são judias, tá certo? A natureza delas são judias. E Paulo chama essas 2 últimas de meus parentes. Então quer dizer, parentes. Agora, esse parente, pastora, é o seguinte, é porque eles eram patrícios judeus. Então Paulo vem dessa mesma descendência, dessa mesma linhagem de ser patrício judeu. Tá? Então são considerados parentes, não necessariamente parentes de sangue, mas parentes por afinidade de religião, tá certo? Esse nome Júnia, há uma controvérsia, viu, meus irmãos, se ele é uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. Há parte aí da história, dos doutrinadores, dos estudiosos, que dizem que ele era um homem, porque fala que esteve preso. Geralmente mulher não ia preso junto com o homem. Mas há também uma corrente, e é a mais aceita, que era uma mulher, tá? Que fazia um casal junto aí com a pessoa que é citada com ele aí, no caso, Andrônico, tá certo? Andrônico com certeza é masculino. Tá? Então não se sabe se eram 2 companheiros ou se era um casal. Então, continuando aí, no versículo 8, acompanha comigo aí, Amplíato, Urbano, Estaques e Apeles. Bom, o que a história nos relata sobre esse Amplíato aí, é que ele era escravo de uma mulher famosa chamada Domitila. Lá nos escritos, nos papiros registrados até os dias de hoje, lá na Itália, essa Domitila, ela tem uma catacumba dela lá em Roma, e esse nome aparece Amplíato como sendo o escravo dela, tá certo? Urbano provavelmente era um liberto de origem romana e que também havia trabalhado com Paulo no passado, enquanto ele era um perseguidor, e depois ele foi alcançado pela graça também. Tá? Estaques, pelo nome que de origem grega, esse nome é um nome grego, então provavelmente a história diz que ele era um escravo, mas que foi liberto também. E Apeles do mesmo jeito, um nome de origem grega, onde sugere também que ele era um escravo e atingiu posteriormente a condição de liberto. E Apeles, meus irmãos, se vocês forem observar aí, no versículo 10, e fala o seguinte: saudai Apeles,
aprovado em Cristo. Por que esse aprovado em Cristo? É uma situação interessante, porque, ao que tudo indica, Apéles foi contemporâneo de Paulo, quando Paulo perseguiu os cristãos. E a história nos relata que esse Apéles foi uma das pessoas que, antes de Paulo se converter, ele se converteu primeiro. E ele procurou, muitas vezes, pregar a palavra de Deus a Paulo. E Paulo não lhe deu ouvidos. Quando Paulo foi alcançado pela graça, Paulo reconheceu quantas vezes aquela pessoa falou do amor de Cristo para ela e ela não deu razão. Amém? Aristóbulo, a partir do versículo 11 aí, Aristóbulo, a partir do versículo 10, Aristóbulo, Herodião. Meu irmão, Aristóbulo, a história nos relata que provavelmente ele foi neto de Herodes o Grande. E ele foi criado contemporaneamente a uma pessoa que foi preparada para ser imperador Cláudio. O que aconteceu com esse Aristóbulo? Quando o imperador Calígula determinou que a sua imagem fosse colocada dentro do templo de Jerusalém, esse Aristóbulo ele se rebelou contra isso. E então ele foi exilado e depois condenado à morte. Então é por isso que a palavra de Deus diz que Aristóbulo, não cita tão somente Aristóbulo, mas os seus familiares, porque ele foi morto, mas quando o seu amigo, o imperador Cláudio, assume o trono, ele busca a família de Aristóbulo e dá o exílio para elas. Então aí, por isso que a palavra de Deus fala no versículo 10, saudai-os da casa de Aristóbulo, não necessariamente Aristóbulo, mas aquelas pessoas que sobraram da família em razão da perseguição do imperador Calígula. O Herodião citado na Bíblia, da mesma forma, pelo próprio nome, a história dá a entender que era também da linhagem de Herodes, compatriota de Paulo, judeu cristão. Tá? Então Paulo saúda também a família de Narciso, no versículo 11, tá? Que estão no Senhor, que tanto no caso de Aristóbulo, quanto no caso de Narciso, não há informação certa que nem Aristóbulo e Narciso eram cristãos, dá a entender que sim, mas os membros da sua casa eram. No versículo 12, meus irmãos, mais uma vez, mulheres sendo citadas aí com local de destaque. Cumprimentai Trifena e Trifosa, e depois Pérside, tá? Ao que tudo indica, até pelo nome, Trifena e Trifosa, olha que nome bonito para colocar em filha, né? Poderiam até ser gêmeas, não é verdade? A dupla caipira. Mas, mais uma vez, o apóstolo Paulo destacando pessoas do sexo feminino no trabalho, tá? E essa Pérside também, que era outra cristã de origem escrava. Uma coisa interessante aí no versículo 13, acompanha comigo aí, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ao que tudo indica, lá em Marcos há a citação, vocês lembram daquele homem, Simão de Cirene, o Simão Cirineu, que foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz? Lá em Marcos, fala que esse Simão foi pai de Rufo. Então, olha que interessante, esse Rufo era filho de Simão, o Cirineu. Morava, naquela época, na Itália, em Roma, porque em Jerusalém haviam muitos soldados romanos. Então, muita gente acabou voltando para Roma. A família de Simão voltou, foi morar em Roma. E esse Rufo aí, a citação que fala dele de eleito no Senhor, dá a entender pelo fato do seu pai, Simão, ter sido um homem escolhido para ajudar Jesus a carregar a cruz. Vocês estão vendo tanto que a palavra de Deus é reveladora? Num primeiro momento a gente olha, Tufo, eleito no Senhor. Bom, todo mundo que é chamado para fazer a obra é eleito no Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele dá a entender que havia uma conotação a mais ao citar esse Rufo. Que ele vem aí, que o seu pai, destacando o trabalho, o papel que seu pai fez aí em função, né, de Jesus no momento lá da Via Dolorosa. Meus irmãos, o versículo 14 e 15 fala do Asíncrito,
Flegonte, Hermes, Pátrobas e Hermas, Filólogo e Júlia e Nereu e Olimpas. Bom, todas essas pessoas obtiveram esse destaque no finalzinho da carta do apóstolo Paulo, porque eram membros dirigentes de congregações em Roma. Então Paulo, como ele estava querendo realmente atingir toda a igreja de Roma, ele fez questão, meus irmãos, de citar até aquelas pessoas líderes de congregações, que não eram os expoentes da igreja propriamente dito. Sabe o que eu quero dizer com isso para você? É que todos, para o reino de Deus, têm o seu valor. Não é porque você esteja congregando, ajudando em uma igreja longínqua, que não tenha o valor para Deus. Todos têm o mesmo papel de relevância na função aí de levar a propagação do Evangelho. Amém? Então, olha as considerações teológicas aí que a gente pode extrair de todos esses nomes que foram citados. A primeira consideração, que os cristãos devem apoiar uns aos outros em sua união em Cristo. Não sei se vocês observaram, mas desde Priscila e Áquila, citados lá no versículo 3, que a palavra de Deus informa que eles tinham aparentemente boas condições financeiras, que eram de uma sociedade média para alta, até mesmo aqueles menos favorecidos, que eram os dirigentes nas congregações, e detalhe, meu irmão, sabe como é que eram essas congregações? Dentro das casas, muitas vezes escondidos, por causa da perseguição cristã. Então, olha o extremo que o apóstolo Paulo fez questão de destacar, desde a classe alta, rica, como a classe média menos favorecida, todos tiveram o destaque merecido aí nas lembranças e nas recomendações de Paulo. E a segunda observação, consideração teológica, é que os cristãos devem unir todas as etnias, gêneros e grupos socioeconômicos. Nós observamos aqui, eu fiz questão, pode ter ficado até um pouquinho cansativo, mas eu fiz questão de mostrar para vocês que essa turma aí, esses 36 que Paulo citou, tinha escravo que foi liberto, tinha plebeu, tinha gente do Senado, da classe senatorial, tinha militar, tinha político. Então, quer dizer, o objetivo do Evangelho é alcançar a todos sem qualquer acepção, porque Deus não faz acepção de ninguém. Amém? Que sirva de lição para nós também aqui nesta manhã, essa exortação a nós não fazermos acepção de ninguém no nosso dia a dia. Tá certo? A segunda parte da lição, ela fala das ameaças às relações interpessoais. Lembram que eu falei para vocês que no versículo 17 há uma quebra drástica aí no raciocínio trazido? Para-se a citação das pessoas e entra aí Paulo exortando. E eu quero ler somente o versículo 17 falando o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e assim o seu próprio ventre. Olha que interessante isso. A revista até traz uma citação interessante falando que tem até uma crítica, que a colocação do versículo 17 ela é até inoportuna, porque ela quebra um raciocínio. Mas eu não acredito, meus irmãos, que nada que esteja na Bíblia tenha uma conotação inoportuna. Ela tem o seu propósito e era para ter sido colocado exatamente ali. Por quê? Porque a Bíblia nos exorta a tomarmos cuidado com os falsos ensinamentos, até mesmo dentro da igreja. Quantas situações nos são colocadas no dia a dia, onde nós somos aí levados a um engano absurdo. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês a título exemplificativo. Olha para cá. Já viram falar nesse rapaz aí, nesse cidadão aí, nesse maluco aí? Jim Jones. Foi até objeto, não sei se vocês se recordam, de um personagem, pastor Salmo, do Chico Anísio. Chico Anísio fazia um personagem, uma sátira a essa pessoa aí. Esse rapaz aí,
ele é americano, lá do estado de Indiana. Ele criou uma seita, olha o nome bonito que ele criou para a seita. Igreja Cristã do Evangelho Pleno. Dá para enganar, não dá? Igreja Cristã do Evangelho Pleno, também chamado Templo dos Povos. O que esse rapaz pregava? Ele pregava a igualdade plena entre todos os povos e todas as raças. Ele foi uma onda nos Estados Unidos, quando ele despertou isso, para as adoções, americano, adotando vietnamita, judeu, africano. Foi uma onda de adoção, porque a pregação dele era essa: amor que supera todas as barreiras. Agora, sabe o que esse rapaz fez? Inclusive, em 1963, o diabo lá, o capeta, botou na cabeça dele que ia ter um apocalipse nuclear. Ele saiu dos Estados Unidos e falaram para a cabeça dele lá, falaram para ele que Belo Horizonte era a cidade mais segura dele mudar. Ele sai dos Estados Unidos e vem morar em Belo Horizonte. Quando foi em 1965, ele sai de Belo Horizonte e vai para o Rio de Janeiro. Aí Rio de Janeiro passa a ser a cidade mais segura. Em 1970, ele volta para os Estados Unidos, se estabelece lá onde o filho da senhora está. Lá em São Francisco. Só que em 1974, por que será, né, meus irmãos, que ele não parava em lugar nenhum? Sabe o que ele fez? Ele arrebanhou um rebanho de 1.000 pessoas e saiu dos Estados Unidos e foi morar no interior da Guiana. E em 78, novembro de 78, ele incentiva a todas essas pessoas, exatamente 918 pessoas, a tomarem cianeto e promover um suicídio coletivo. Dentre essas 918 pessoas, quase 300 eram crianças. Aí sabe como é que o bonito foi morrer? Ele não tomou veneno não, foi para uma praia, foi lá e deu um tiro na cabeça. Agora ele mesmo não tomou veneno, mas estimulou quase 1.000 pessoas a tomar o veneno, tomaram, e eu lendo sobre isso, me chamou muita atenção, que até então, aquele ataque de 11 de setembro de 2001, 11 de setembro, obrigado, de 2001, o maior escândalo, a maior tragédia de americanos foi essa que aconteceu com Jim Jones lá na Guiana. Foi superado somente em 11 de setembro de 2001, com aquele ataque lá terrorista nas Torres Gêmeas. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos exorta a tomar cuidado com ensinamentos falsos. E acreditem, o diabo ele mantém essa mesma estratégia. O tempo passa, o tempo vai passando, e é uma das estratégias do inimigo, colocar falsos ensinamentos dentro da própria igreja. Aí eu pergunto para você, e o que a igreja pode fazer para se preservar, para evitar que seja contaminada com isso? Vocês arriscam me responder? O que a igreja pode fazer? Fortalecer na palavra, consolidar cada vez mais a sua fé com estudo na palavra de Deus. Amém? E a terceira parte da lição, eu já estou caminhando para o final já. A lição nos exorta a entendermos de onde que vem a fonte das relações interpessoais saudáveis. Na parte final do capítulo 16, a partir lá do versículo 22, do versículo 25, lá na doxologia, no finalzinho mesmo de Romanos, lá nós entendemos que nós somente iremos conseguir exercer essa interpessoalidade saudável com o nosso próximo através da revelação da palavra de Deus vinda pela graça. Então, você, para suportar esse irmão que está do seu lado aí, você tem que pedir graça. Você tem que pedir graça. Nós temos que pedir graça, misericórdia, bondade da parte do Senhor. Não que seja algo insuportável de você aceitar e conduzir, mas é que a verdadeira e a plenitude de um verdadeiro relacionamento interpessoal advém da graça vinda do Senhor. Amém? Deus, em sua soberania,
permitiu que a sua sabedoria fosse revelada no Evangelho da Graça. Leia comigo aí para a gente finalizar, meu irmão, o versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e o principal, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então quer dizer, Deus, hoje, nos dias atuais, concedeu ao seu povo, a mim e a você aqui, o privilégio de termos a revelação misteriosa que é a graça. Você quer aprender a ter uma relação saudável com a pessoa que está do seu lado? Peça graça. Peça que o Senhor revele a você a sua maravilhosa graça. Amém, meus irmãos? Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar cada vez mais exercendo aquilo que Deus pede que nós façamos dentro do corpo, que é o quê? Uns amando uns aos outros e fortalecendo e ajudando uns aos outros. Paulo então faz no final da carta aos Romanos um incentivo às relações interpessoais saudáveis. Primeiro, ele valorizou as pessoas e não as coisas. Será que isso falou com você nessa manhã? Será que nós estamos no nosso dia a dia procurando valorizar mais as pessoas que estão ao nosso redor ou as coisas? Segundo, Paulo nos traz uma séria advertência quanto aos falsos ensinamentos, quanto ao perigo das pessoas que com palavras doces, lá no versículo 18 fala, pessoas com palavras lisonjas, palavras suaves vêm e colocam coisas erradas no meu ouvido e no seu. E terceiro, Paulo fez questão de frisar que é através da graça de Deus que conseguimos alcançar sabedoria dos céus para mantermos relações interpessoais saudáveis. Amém? Se essa lição falou com você, eu quero pedir a Deus nessa manhã que realmente o Senhor esteja falando ao longo do dia, ao seu coração, assim como Ele falou ao longo da semana comigo. Até onde eu tenho usado do talento que eu tenho em prol do reino do Senhor? Eu não sei se já está pronto aí um vídeo, eu quero finalizar a lição de hoje passando um vídeo de um minutinho, tá? Para mostrar para vocês, de uma forma bem simples, através de um desenho animado, o que o Senhor espera de nós enquanto corpo de Cristo. Amém? Pode colocar o vídeo aí. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser Temos que ser para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser como Amém? o Pai em Cristo. Não sei se vocês observaram, mas aquela deve ser uma gaivota. Até a linguinha para fora ela colocou assim, ó, o meu almoço está pronto, né? Vocês observaram esse detalhe. Mas meus irmãos, isso é uma grande verdade. A gente pode parecer que é fraco, mas somando as forças, a gente se torna
um exército imbatível no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Tenhamos um domingo abençoado no nome de Jesus. Pastor Salmo está com a palavra. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.